Olá pessoal, meu nome é Cláudio Saldanha, eu sou consultor na área de gestão de negócios, gestão de pessoas, para quem não me conhece, não é? E eu ministro treinamentos na área de gestão de pessoas, gestão de negócios, também atuo na área de licitações e contratos, participando de pregões, montando planilha de custos e assim por diante, e fazendo gestão de contratos também com a área pública, além de atuar no mercado privado aí com vínculo em empresas da área privada. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um conceito básico de economia, não é? Um conceito básico que as pessoas precisam entender, que nós precisamos entender para mudar a nossa visão com relação a algumas questões. Eu coloquei no título aí do nosso vídeo uma frase: empresas não pagam tributos. Isso que eu queria mostrar para vocês. Empresas não pagam tributos. Empresas repassam tributos. Então, quando você compra um produto lá no supermercado, ou quando você vai na lanchonete e toma um cafezinho, ou quando você vai no restaurante e toma uma sopa, naquele momento que você está pagando pelo aquele produto e aquele serviço que foi prestado, né, que tá, no caso aí do restaurante e do cafezinho, está tudo junto, você está pagando pela tributação de toda a cadeia produtiva dos produtos que você consumiu. Então, é ilusão achar que uma empresa que compra café da fazenda para industrializar e vender, que ela absorve e não repassa algum tributo. Ela paga aquele tributo para o governo, é claro, que ele vai incidir geralmente, os maiores tributos incidem no ato da venda, na nota fiscal, né? Então ele repassa esses tributos no preço que ele vende, né, do produto dele para frente. Então o cliente dele absorve os tributos que ele pagou. Então ele pagou o tributo, teoricamente ele recebe de volta na hora que ele vendeu o produto, né? Então a fazenda também, quando ela vai plantar o café, ela inclui no preço dela de venda desse café todos os custos da operação dela. Ela vai incluir a semente que ela comprou, o adubo que ela comprou, a mão de obra que ela usou para arar a terra, a luz, a água, o contador, o administrativo, tudo está embutido no custo do café que ela está vendendo, inclusive o lucro. Então, quando ela vai passar para frente o produto, quando ele vai vender o café, ele inclui todos os custos e despesas do produto dela, ele inclui tudo isso no seu preço, além do seu lucro, tá? Muito dificilmente, eu nunca vi nenhuma empresa absorver tributo, tá? Isso raramente vai acontecer em situação de crise, para não deixar de vender, e ela diminui o lucro para poder continuar competitiva, mas isso raramente acontece. O que é o normal de acontecer, se mantém um percentual de lucro e aumenta-se o preço, repassa para frente na cadeia produtiva o valor daquele tributo, o custo daquele tributo sobre o serviço. Então, eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma bem clássica. A fazenda tem aqui os custos dela, semente, arar a terra, tudo mais, mão de obra e assim por diante. E aí ela tem aqui as despesas, água, luz, telefone, contador, administrativo e assim por diante também. Nós temos aqui o lucro que o fazendeiro precisa ter para que ele tenha um negócio que seja rentável, interessante, que vale a pena trabalhar. Então, ele não vai trabalhar apenas para recuperar os custos e a despesa. Ele vai trabalhar para ele ter lucro, não é? Então, o lucro dele ele coloca aqui. Então, aqui, pessoal, é o que ele precisa ganhar. Então, se o seu imposto, se os seus tributos, desculpe, porque imposto é um dos tipos de tributos. Na realidade, os tributos englobam tudo. Então, isso é o mínimo que ele precisa ganhar para recuperar o que ele está gastando, certo? Então, quando esse tributo vai ser inserido aqui no preço, ele faz parte do preço e ele não incide sobre os outros itens. Então, por exemplo, os tributos sobre a produção de café são 20%. Então, eu considero que isso aqui vai ser 80% e isso aqui vai ser 20% do preço. Ou seja, o preço é composto de 80% de custo
despesa e lucro e 20% de imposto. Então, ele faz parte da composição, ele não incide sobre os outros itens. Que se 20% incidir sobre os outros itens, eles vão deixar de ser 80%, vão virar um percentual menor. Então, ele faz parte, ele entra aqui fazendo parte dos 100%. E aí, a fazenda de café produziu o café, não é? Ensacou e agora vai passar para frente, para quem compra o café para industrializar. Aqui dentro do custo de quem compra o café está o preço da matéria-prima dele, que é o café que veio da fazenda, que já está embutido todo mundo aqui. Então ele comprou o café que está dentro do custo dele, a mesma coisa, vai inserir as despesas, não é? Com água, luz, telefone, contabilidade, financeira, administrativo, papapá, aluguel, o que ele tiver, e depois vem o lucro, incluir o lucro. Então nós temos aqui o que ele precisa ganhar para poder receber de volta pelo menos o que ele investiu e o que ele quer de lucro. Então isso aqui é o que ele precisa ganhar no negócio dele. O custo, a despesa e o lucro que ele quer ter. E aí vem o imposto. Digamos que o imposto aqui aumentou para 25%. Então aqui essa soma dos três itens vão ser 75% do produto e esse cara aqui, que é o tributo, vai ser 25%. 75 por 25, 100% do produto. E aqui, nesse ponto, esse fornecedor aqui, ele comprou o café e industrializou o café. Vai vender lá em sacos, né, de café, do jeito que for lá, em vidro, né, ou em sacos para o supermercado. O supermercado vai fazer a mesma coisa. Temos aqui a fazenda, a indústria e temos aqui o supermercado. Comprou o café aqui da indústria, que já trouxe tudo, e agora vai botar aqui no custo dela. Custo, a matéria-prima que ele vai vender, a mão de obra, né, para armazenar isso, para cuidar, aluguel de depósito, tal, o frete também vai estar aqui dentro, o frete sai desse cara e vem para cá, ele também bota aqui no preço dele. E aí vem as despesas, água, luz, telefone, aluguel da loja, papapá, contador financeiro, e a estrutura toda. E o lucro do supermercado, ok? Ah, o imposto aqui, o tributo aqui aumentou, agora é 28%. Beleza, 28%. Então agora aqui eu preciso colocar o tributo. Coloquei aqui em cima. Então agora você tem aqui 72%. Você tem aqui 72% de custo, despesa e lucro e 28% aqui de imposto, de tributos. Então está aqui os 100%. Quando você, ou a dona Maria, for lá no mercado comprar aquele saco de café, ela está levando tudo. Os custos, despesas, lucro e tributos da fazenda, da indústria e do supermercado. Então, pessoal, empresas não pagam tributos, eles repassam tributos. Tudo bem que ele vai lá, emitiu a guia, esse cara aqui já emitiu a guia antes de receber e pagou, mas ele recebeu de volta quando esse cara aqui pagou pelo produto e assim por diante, tá? Então, essa ideia de que tributar a empresa, aumentar tributos, né, na cadeia produtiva ou do empresário, se o empresário também tiver que pagar mais imposto, ele vai diminuir aqui alguma coisa? Não, ele vai aumentar o lucro dele para absorver o imposto que você aumentou lá na renda dele. Então, toda vez que você aumenta tributos na cadeia produtiva, seja no empresário ou na empresa, você tem impacto aqui, ó, no consumidor final. Nós temos um exemplo clássico aí que a gente vivencia praticamente a cada 15 dias, que é o aumento do combustível. A Petrobras aumenta, não é, um percentual e isso vem lá, ó, até a bomba de combustível. Se aumentar o valor, o preço da farinha de trigo ou o imposto sobre a farinha de trigo, vai aumentar o custo do pãozinho, vai aumentar o preço do pãozinho. Então, o que nós precisamos, pessoal, é entender isso, que aonde quer que se aumente o tributo, vai cair aqui.
Se você observar na sua conta de luz, na sua conta de água, tem lá os tributos da sua conta de luz, da conta de água. É você que paga. A empresa pagou, mas você está pagando o que ela pagou, tá? Da mesma forma, sua conta de telefone. Então, empresas não pagam tributos, empresas repassam. Quem vai pagar é sempre o consumidor final. E é importante a gente entender, falando um pouco de país, né? Isso aqui é normal em todos os países. As empresas privadas, que é o que eu estou dando exemplo, que são empresas privadas que movem as economias, né? Em todo mundo elas repassam os tributos. Raramente você vai ver uma empresa absorvendo o tributo. Ela repassa, porque senão o negócio quebra. E o que a gente precisa entender que no Brasil, né, nós não pagamos poucos tributos, nem a empresa e nem a pessoa física. O que nós precisamos saber é como são usados esses tributos, de que forma, como que eles trazem retorno à sociedade, tá? Porque pagar tributo, tem países aí que pagam tributos abaixo do que nós pagamos e tem um serviço público melhor. Tem qualidade no serviço público. Ou empresas que pagam um pouco mais, mas ninguém reclama porque tem um ótimo serviço público. Então, não é questão de se aumentar tributo, é questão de saber como usar o tributo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem clareza sobre o final, de como é usado esse tributo. Você tem clareza de quanto, de quem comprou, mas para onde foi, onde acabou aquele produto ou investimento daquele tributo, você não tem muita clareza. Então, o que nós precisamos é cobrar, na realidade, é a eficiência no uso do tributo arrecadado, tá? Então, só queria dar essa dica para vocês que muita gente faz questionamentos aí no dia a dia sobre tributação das empresas, sobre tributação das pessoas físicas, tá? Só para entender que todo tributo que você tem que pagar na empresa, né? Que a sua cadeia produtiva, que o seu negócio deve pagar, né? Ele tem que estar dentro do seu preço. E isso vai ser repassado para frente, até chegar no consumidor final. Se você é empresário e você não coloca dentro do seu preço todos os custos do seu negócio, incluindo os tributos, você não tem o lucro que você precisa para fazer reinvestimentos e assim por diante. E acaba que você tem um negócio que não vai te dar rentabilidade, que te dê condições de sustentar um negócio. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. É um videozinho meio fora do que a gente geralmente faz, tá? Mas é para a gente entender um conceito básico de economia, de que empresas não pagam tributos, empresas repassam tributos à frente e quem paga o tributo somos nós aqui na ponta como consumidor final. A dona Maria, o seu João, o seu José, todo mundo paga o tributo na hora que vai consumir um produto ou um serviço como consumidor final. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.